Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta. Esse vídeo é de número 139. Nosso lar, Chico Xavier, generoso alvitre. Então, aqui retornando a uma parte em que Dona Laura orientando André antes de entregá-lo a Rafael, ela diz assim: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos aqui na Terra, nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Essa passagem, ela é riquíssima em minuciosidades, pois todos nós aqui na Terra nos encontramos igual a Saulo de Tarso. Aí você me pergunta assim: Luiz, mas é Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso? Os dois, porque os dois é uma só pessoa. Só que na condição de moço, bárbaro, devorador de cristãos, era Saulo de Tarso. Convertido na estrada de Damasco. Depois, mais adiante, nós não vamos adentrar ao mérito desse assunto agora, que ele se torna substituído o nome Saulo por Paulo. Mas é preciso entender que essa passagem de Saulo de Tarso e de Paulo de Tarso aqui na Terra nos representa, é a nossa vida, pois todos nós nos encontramos nesta estrada de Damasco, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa avareza, com a nossa arrogância, com as nossas ilusões, com as nossas fantasias. Com as nossas crenças, com as nossas descrenças. Uns crê, outros não. Uns apedrejam, outros não. Todos nós nos encontramos na estrada de Damasco. A trajetória evolutiva nossa é a estrada de Damasco. A reencarnação é a estrada de Damasco. Pois na estrada de Damasco, o Cristo aparece a Saulo de Tarso,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós, quantos milhões de chamado em uma existência recebemos? Em uma existência de 80, 90 anos, quantos milhões de vezes Deus, Jesus, Eurípides Barçanu Bezerra de Menezes, nos convida à sua seara. Quantas milhões de vezes nós somos chamados? Chamados pelo amor, chamados pela dor, chamados pela traição, chamados pela doença, pelo câncer, chamados pela falta de emprego, pela depressão, pela angústia, pela melancolia, pela ansiedade. Isso tudo é um chamado. Quantos milhões de vezes em 80 anos somos convidados pela providência divina: siga-me. Nesta estrada de Damasco, quantas milhões de vezes nós somos chamados? Mas, com todo respeito, nós somos assim tão ignorantes que ignoramos os chamados, os convites. Nós ignoramos o chamado da dor. Nós ignoramos o chamado das dificuldades, das doenças. Nós ignoramos. Todas essas atribulações que passamos, que enfrentamos aqui na Terra, é a providência divina nos convidando a uma reforma. Nos convidando à redimissão. Mas o orgulho às vezes fala mais alto aqui na terra. A vaidade às vezes fala mais alto. A luxúria às vezes fala mais alto. A vaidade, a luxúria, o orgulho, o egoísmo, imediato. Por que imediato? Porque tudo é perecível. Em se tratando de matéria física, tudo aqui na Terra é perecível. E quantas oportunidades, quanto tempo nós perdemos aqui na Terra com coisas assim tão insignificantes. Quantas pessoas contraem milhões de doenças, infarto, AVC, por intrigas, por briga com o vizinho, briga com o político, briga, enfim, com a esposa, com o esposo, briga com o filho, briga com o parente. Quanto tempo nós perdemos nesta estrada de Damasco? O mais interessante é que nessa estrada de Damasco nos esquecemos que, devido ao nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha,
nós podemos sim até perder tempo ali no orgulho, no egoísmo, na avareza, na vaidade, na luxúria, no fingimento, mas ninguém de nós fugimos da evolução e do progresso, ou do progresso e da evolução, devido à imortalidade da alma. Quando, depois desta existência, retornamos ao corpo físico através da reencarnação, trazendo aqui para o corpo físico o reflexo das nossas, extravagâncias de existências passadas. Quantos de nós aqui ficamos sabendo através da doutrina dos espíritos, o quanto agimos na extravagância. E mesmo assim, não fazemos nada para nos policiarmos, para nos lapidarmos. Ignoramos. Depois desencarnamos, reencarnamos, trazendo para o corpo físico próximo as sequelas dos nossos atos praticados. Então, se sabemos hoje que estamos na contramão dos desígnios de Deus, por que não mudarmos? Para quê? Por quê? Subestimar? Por que ignorar? Já que temos conhecimento que as leis de Deus não dão salto. Por mais que queiramos dar salto, não conseguimos. Então, esta é a estrada de Damasco. Hoje a pessoa tem poder, tem a lei que o protege, tem tudo, tem dinheiro, enfim, vive uma existência toda amparado pelo dinheiro, pelo suborno, pela corrupção, amparado pelo orgulho, egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, amparado pela justiça da terra, que é capenga, porque nós sabemos que a justiça da terra é capenga, só não é capenga a justiça divina, porque essa não falha, essa não existe barganha, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Nós temos que zerar. Na contabilidade divina, nós temos que zerar. Ah, tá passando 1 centavo. Então volta lá. Ah, tá faltando 1 centavo. Então volta lá e vai praticar a caridade. Então, mediante essa situação toda, vivendo sobre a proteção da falsidade aqui na Terra, na próxima existência, esses protegidos pela justiça da terra, protegido pelo dinheiro, protegido, enfim, retorna ao corpo físico
na pobreza extrema, como se diz o ditado, comendo terra para não morrer de fome, igual algumas reportagens que a gente assiste, principalmente com relação lá em determinadas regiões na África. Deus é injusto. Quando nós assistimos determinados programas na televisão e que determinadas cenas ali nos são apresentadas, hospitais infantil do câncer, hospital do câncer para adulto, determinadas regiões na África, onde milhões de pessoas por ano morrem de fome, desnutrida. Em meio a estas cenas todas, a gente para e pensa, não é possível que Deus é justo. Pois quanto sofrimento, quantas pessoas sofrendo no mundo nesse instante. Mas aí eu te faço a pergunta, será que nós estamos sofrendo? Eu acho que não. Porque ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento é uma escolha nossa. Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. E pode ter certeza, se no mundo de expiação e de provas, de causa e efeito, ação e reação, temos que agradecer a Deus constantemente por nos encontrarmos aqui em meio a estas atrocidades, a essas intempéries, todo esse sofrimento que enfrentamos e deparamos aqui na Terra. Porque não era nem para estarmos aqui. Só aqui nos encontramos graças à misericórdia do Pai e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, na condição de guia e modelo nosso, onde todos nós devemos segui-lo. Essa é a nossa estrada de Damasco. Eu trago em mim a minha estrada de Damasco. Eu vivo na estrada de Damasco, que é a reencarnação. A reencarnação é a estrada de Damasco. Quantos milhões de oportunidades nessa estrada tive e estou tendo? Quantos milhões de chamados divinos tive e estou tendo chamados ainda, estou sendo chamado. Convites estão me sendo feitos. Quantas vezes fui visitado pela saúde, pela doença? Quantas vezes? Isso é a providência divina me convidando. Luiz, acorda. Acorda, meu filho. Aproveita enquanto estás aí na estrada de Damasco. Acorda, porque você está cego. Você está míope da alma. Você está míope da visão física. Você está cego da alma e cego da visão física. Acorda, siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, Luiz. Acorda. Ah, que o quê? Eu quero mais é gozar a vida. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou de carne e osso.
eu mereço também. Eu trabalho tanto, eu mereço gozar a vida. Se não for nessa existência, deixo para a próxima existência. Até quando nós vamos ficar protocolando? O nosso tempo já venceu perante a contabilidade divina aqui na Terra faz tempo. Nós só nos encontramos aqui, gente, graças à misericórdia de Jesus. Esta existência que estamos tendo atual, ela, eu posso usar esse termo, ela é a última chamada. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nos foi dado a oportunidade de nos redimirmos. Para isso, nós precisamos deixar tudo que não presta para trás e mergulharmos de corpo e alma na seara do Mestre Jesus, voltando às nossas origens, como Saulo de Tarso, ao se converter, foi para o deserto trabalhar como tecelão, na pobreza extrema, tendo ali apenas à tua disposição um tear e o auxílio de um casal amigo que naquele local vivia, que também trabalhava no tear. Tinha o almoço e às vezes a janta. 99% o teto era o sol e as estrelas à noite. Mergulhou para dentro de si e retornou lá no âmago do seu eu. E quando ele deixa o deserto, um novo homem, um novo ser ascende aos Parâmetro divino. Sabemos que se não fosse por Paulo de Tarso, hoje, na verdade, não teríamos notícia de como Jesus aqui na Terra viveu, que ele fez. Porque foi Paulo de Tarso que, retornando à casa do caminho, onde lá Pedro liderava um grupo de amigos, inclusive alguns apóstolos do Cristo, e nesta casa do caminho eles atendiam as pessoas necessitadas. Quando lá Paulo, o maior perseguidor dos cristãos convertido, lá aparece, que deixa todo mundo amedrontado, porque ninguém sabia que ele tinha se convertido. Mas, abreviando, depois de um período de conversa com Pedro, os apóstolos viram que realmente ele havia se convertido.
em dado momento, ele, Paulo de Tarso, orienta Pedro e mais 3 apóstolos a escrever nas epístolas, aliás, nos pergaminhos, tudo que eles vivenciaram, presenciaram a respeito de Jesus, para que esse registro servisse para a posteridade. Olha a visão de Paulo. Até aquele momento, os apóstolos ainda não haviam narrado nada, escrevido nada a respeito da vida, dos acontecimentos do Cristo, com Cristo. Paulo que os orientou. E dali em diante, esses 4 apóstolos escreveram o que hoje nós conhecemos como os 4 evangelhos. E através desses 4 evangelhos, nós temos, assim, um documentário perfeito a respeito da presença do Cristo aqui na Terra. É a nossa presença aqui na Terra. Quantos aqui na Terra que, através da reencarnação, consegue se redimir? Quantos aqui na Terra que consegue auxiliar um e outro, amparando, protegendo? Quantos conseguem ascender na estrada de Damasco pessoal? Porque você, eu, trazemos no nosso eu a estrada de Damasco particular, mas que ao mesmo tempo nos encontramos na estrada de Damasco em meio a um coletivo, onde é preciso compreender, entender, aceitar com humildade, com benevolência, com indulgência, todo mundo, conforme o Cristo nos aceitou e nos aceita. Vamos para o próximo vídeo.